O IBF Mulher convida o Kleber Donvletes, que é CFO da Siemens Healthineers, para falar com a gente sobre os impactos da Covid-19. Eu sou a Carla Leal, eu sou conselheira, executiva e mentora na área de inovação. E o IBF é um Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, que tem vários fóruns, comissões, premiações, que tem como objetivo promover o networking entre os executivos de finanças e também trazer maior conhecimento para os executivos da área. E essa iniciativa do IBF Mulher, ela tem como objetivo trazer os conhecimentos de como lidar nesse momento tão crítico, né, da pandemia de Covid-19, dos executivos que são associados para toda a comunidade financeira. Então, eu queria agradecer o Kleber pela gentileza de ter aceitado o nosso convite e pedir, então, para você se apresentar brevemente, falar um pouquinho sobre a Siemens Healthineers e sobre a atuação de vocês aqui, tanto no Brasil quanto lá fora. Muito bem. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com você, Carla, conversando com todo mundo sobre um tema tão importante, né, como que afeta a todos, né, e está tão presente nas nossas vidas como o negócio e o assunto healthcare. Eu tenho 27 anos de Siemens, de Grupo Siemens, no Brasil, América Latina, sempre em carreira financeira e de operações. Ao longo desses anos todos, passei por várias áreas, vários segmentos. A Siemens é conhecida por vários braços de atuação. Então, passei por telecom, pela área de energia, pela área de building technologies. E nos últimos, um pouco mais de uma década, eu tenho me dedicado ao negócio de healthcare. O negócio de healthcare nos últimos anos, dentro do Grupo Siemens, tem seguido a estratégia do grupo de dar mais foco e mais velocidade, mais flexibilidade às áreas de atuação que o grupo tem debaixo da sua estratégia. E o negócio healthcare, então, ele foi dividido, ou foi colocado debaixo de uma empresa chamada Healthineers, Siemens Healthineers, que é o braço de healthcare do grupo. Hoje somos uma empresa listada em Frankfurt e temos uma flexibilidade, uma atuação bastante específica ali. Dentro do negócio Healthineers, nós temos como propósito promover soluções para que os nossos clientes, que são provedores de saúde, possam gerar valor em 4 áreas básicas, né? A primeira, expandindo a medicina de precisão. A segunda, através da transformação da entrega dos cuidados de saúde. A terceira, através da melhoria da experiência do paciente. E a quarta, na verdade, é um enabler de tudo isso, né, através de uma crescente digitalização. Na verdade, nós estamos presentes, como eu disse, na América Latina como um todo, e operamos, então, basicamente os negócios de imagem, equipamentos de imagem, serviços associados, negócios na área de laboratórios, né, tão em voga e tão falados hoje, com o Covid. Nós temos uma área de Advanced Therapies, que possibilita e ajuda os intervencionistas, os procedimentos minimamente invasivos, que cada vez mais estão sendo presentes, serem guiados de uma maneira mais assertiva. E essas áreas, todas elas se combinam, então, para gerar valor para o negócio de health. É um prazer estar aqui com você, Carla. Vamos lá. Sensacional, Kleber. Assim, eu sigo, claro, né, muito essas novas tecnologias, principalmente essa parte de inteligência artificial, né, mas as tecnologias como um todo. E uma das áreas, assim, também que eu gosto muito é essa área dos digital twins. Então, você podia dar uma pincelada
um pouco, né, nessa... E tem muita gente que não conhece muito desses assuntos ainda. Você podia dar uma pincelada, né, dentro desse contexto do Health Nears, como essas tecnologias são aplicadas e quais as novidades que tem, como que isso veio durante a pandemia. Conta para a gente um pouquinho, porque a gente sabe que a Siemens é muito forte nessa área. Muito bem. Bom, na verdade, assim, eu vou tentar colocar isso em talvez alguns grandes buckets, né, de inovação. A gente escuta muito falar de inteligência artificial, a gente escuta muito falar, né, de áreas como digital twin como um conceito mais amplo, né? A Siemens ela tem feito avanços muito importantes. Nós somos detentores de mais de 60 mil patentes, né? E o processo de inovação dentro da Siemens faz parte do nosso DNA, né? Então, quer seja através de inovação própria, quer seja através de alianças ou de trazer conhecimento de ponta para dentro de casa, ou na criação de ecossistemas, né, de inovação, essas coisas acabam acontecendo. E a gente pode falar assim de algumas coisas bastante interessantes que a gente já tem em funcionamento e talvez muitos não saibam, né? Então, quando você vai fazer um exame, provavelmente de tomografia ou de ressonância magnética, né, esses exames, eles coletam uma quantidade enorme de informação, né? É como se você tivesse rodando um filme em 3D, né, da parte do órgão, né, ou da região do teu corpo que está sendo diagnosticado, tem esse objetivo, que seu médico pediu um exame. E esse exame, primeiro, essas informações são coletadas e elas são processadas em processadores muito poderosos, com algoritmos muito poderosos, que fazem com que esta informação, esses dados, se transformem em uma resposta à pergunta que o médico fez, né? O médico está procurando alguma coisa ali nesse exame. E alguns avanços importantes aconteceram nos últimos anos, poucos anos, utilizando a inteligência artificial. Eu posso dar o exemplo da própria Covid. Em poucos meses, né, algoritmos de identificação de Covid, né, nos pulmões foram desenvolvidos. Então, quando você vai fazer uma tomografia, né, a tomografia não é simplesmente uma foto, né? O médico precisa dar um laudo, ele precisa dizer o que está acontecendo no seu pulmão. Se é uma pneumonia talvez simples ou de outra origem, ou se é realmente um caso de Covid, para dar esse exemplo, né? Neste processo, o algoritmo, né, a inteligência artificial, ela já identifica padrões que já foram coletados em milhões de imagens coletadas anteriormente, curadas e processadas com a ajuda de médicos radiologistas, e aquilo, então, gerou um padrão que vai dizer rapidamente se você tem Covid ou não. Por isso, a tomografia acabou virando quase que um padrão ouro para a detecção e para a identificação de Covid, além do exame, né, PCR, que ficou bastante conhecido, que é o exame molecular, né, com base numa amostra que é coletada. Nós também produzimos esse tipo de exame. O exame sorológico, depois que você já teve, provavelmente, a Covid, vai te dizer se você teve realmente ou não, se você tem presença de anticorpos ou não no seu corpo. E mais recentemente, isso é tão rápido, cara, é impressionante. Nas últimas semanas, né, a Siemens teve autorização do FDA para produzir um exame que não apenas diz se você teve ou não Covid, ou sim ou não, né, mas também a quantidade de anticorpos que você tem. Então, isso vai também possibilitar que ações coordenadas de saúde pública, quer seja de vacinação, quer seja de proteção, né, ou até individualizadamente, né, dizer, bom, você precisa talvez tomar cuidado, você é do grupo de risco, que diga que você tem a quantidade de anticorpos, né, tudo caminhando para e passo com o avanço científico agora mais recente, né, para ver se você está imunizado ou não. Mas a gente pode ir além disso.
Você mencionou o Digital Twin, né? O Digital Twin, na verdade, é coletar tudo isso que nós estamos falando de uma forma coordenada. Eu me lembro, eu vou entregar a minha idade agora, mas na década de 90 até o ano 2000, o mundo se organizou, a comunidade científica se organizou ao redor do projeto Genoma, né? E o projeto Genoma, até 1990, todo mundo achava que era uma coisa, né, do arco da velha, né? Ninguém imaginava ser possível. Hoje se pode fazer um levantamento do seu DNA por menos de $100. Né? Ao longo desses 10 anos, se mapeou todo o código genético humano, né? Dando saltos, sendo uma plataforma para desenvolvimentos futuros. Eu entendo, né, e muitos da comunidade entendem, que o Digital Twin aplicado ao ser humano, vamos lá, talvez dar um passo atrás. Né? O que é o Digital Twin? Se a gente pega um sistema de manufatura, né, Carla? Você conhece bastante isso também. O sistema de manufatura, você pode hoje simular uma introdução de um novo produto numa planta, né? Através de um sistema digital, e que tem ali os parâmetros de máquinas, enfim, de capacidade produtiva e como é que isso pode ser regulado em shifts alternados, etc. Então, tudo isso pode ser, uma fábrica pode ser toda simulada, né? Desde o desenvolvimento de um produto, na verdade, até a efetiva produção. Antes de girar qualquer máquina e ligar qualquer coisa na tomada. Se a gente trouxer essa analogia para o ser humano, né, para o nosso organismo, imagine a quantidade de exames que eu e você fizemos ao longo dos últimos anos, que provavelmente ficaram na sua gaveta, ou que ficaram no teu médico, ou que estão lá no hospital. Isso tudo não está integrado. E muitos, já é bastante conhecido, que muitos achados, talvez numa idade mais avançada, sejam simples, pequenas alterações, né, anatômicas, genéticas, ou seja, você é assim mesmo. Isso não é indicação de nenhuma doença. Né? O que o Digital Twin ele vai possibilitar no futuro, em que você inteiro, né, todas as informações que são coletadas ao longo da tua vida, seja genética, seja metabólica, seja anatômica, né, através de vários exames e coletas, até através dos seus sensores, né, o teu relógio que coleta informações, né, comportamentais, do teu dia a dia, tudo isso coletado e juntado em um sistema digital que simula você. É muito interessante a gente lembrar o seguinte: muitos procedimentos médicos, eles são desenvolvidos de maneira empírica. A gente está vendo isso agora com o próprio desenvolvimento da vacina. Isso é assim desde o começo. Se elabora uma tese, esta é provada, então, é testada ao longo do tempo, com grupos de controle, por isso que existe tanto cuidado com isso. Mas muitos procedimentos atingem uma parcela da população. Então, um exemplo que eu te dou, né? Nós conseguimos já ter um protótipo de um Digital Twin aplicado ao coração. Então, a gente conseguiu juntar informações que vêm de ultrassom, de tomografia, de exames laboratoriais, concentração de determinadas substâncias, componentes, tudo isso, funcionamento elétrico do coração, né, funciona através de estímulos elétricos. Isto tudo coordenado e juntado em um modelo. Né? Este modelo, ele consegue dizer, por exemplo, para a colocação poderá, né? Isso tudo é pesquisa ainda. Mas poderá dizer, por exemplo, a colocação de um marca-passo, se você precisa uma sincronização do teu batimento cardíaco, né? Aonde esse marca-passo tem que ser colocado, em que intensidade, como ele deve ser colocado. E hoje, infelizmente, essas informações não estão disponíveis. Então, o médico, a gente brinca um pouquinho, viu, cara, que o médico vai passar nos próximos anos a ter o acesso à tecnologia da mesma maneira como nós motoristas, ao longo dos anos, aprendemos a chegar em determinados destinos. Né? No começo a gente abria aquele mapa enorme, né?
para ver que rua que eu tomo, que rua que eu vou. Hoje eu uso o Waze. Né? Amanhã, provavelmente, eu vou usar outra coisa. Mas sou eu que vou dizer o que eu preciso, aonde eu preciso ir. O médico vai ter na mão dele, né, ferramentas super poderosas para dizer como ele pode ter o melhor output, né, para aquele paciente específico. Essa é a maravilha da tecnologia. Por isso que eu me empolgo tanto. Sensacional. Eu sou muito, muito fã dessas tecnologias. Eu acho que, assim, quando a gente ouve tudo isso, né, o impacto sobre a saúde, sobre a qualidade de vida, mas também sobre a educação, né? Imagina como vai ser muito melhor a formação dos novos médicos, né, com acesso a esse tipo de tecnologia, você poder simular e se aprofundar cada vez mais. Então, assim, nossa, muito maravilhoso, né, esse mundo de inovação e tecnologia. Mas nosso papo aqui é sobre finanças, né? Então eu queria te fazer uma provocação, que é a seguinte: é, como isso tudo ele se torna, olhando, né, também para esses novos modelos de negócio, se isso vem se tornando uma receita recorrente para a Siemens, né? Então, se vocês vêm conseguindo trazer a receita dessa forma também mais nova e mais inovadora para a saúde financeira da companhia também, né? Excelente pergunta. Veja, quando a gente fala do nosso propósito, né, de estar junto com os nossos clientes para se desenvolver na transformação da prestação do serviço de saúde, para melhorar e aprimorar a experiência do paciente, aumentar a digitalização, a medicina de precisão, tudo isso, quando a gente olha para o negócio healthcare, né, como negócio, o negócio healthcare, na verdade, é um contínuo, né? Ele começa quando a gente nasce e nos acompanha ao longo da nossa vida inteira. A gente traz isso para o nosso modelo de negócio e nós precisamos entender que nós só conseguimos ser bem-sucedidos nessa geração de valor se a gente estiver com o nosso cliente o tempo todo. Não só na área de diagnóstico, não só na área de terapia, não só na área de prevenção. Nós queremos estar com os nossos clientes o tempo todo. Por isso que nós construímos a nossa inovação e o nosso portfólio ao redor disso. E como é que isso se traduz nas nossas finanças ou no nosso desenvolvimento de negócio, na nossa geração de valor para os nossos acionistas? É muito simples, né? Nós estamos presentes. Quando um cliente resolve colocar uma infraestrutura nova, então, obviamente existe um investimento inicial, esse investimento inicial acompanhado de uma operação de project management para colocar isso em funcionamento, etc., é seguido, né, por nós brincamos que nós nos casamos com os nossos clientes, né, os clientes se casam conosco, porque nós, ao longo da vida útil desse equipamento, nós estamos juntos provendo educação, provendo serviços talvez mais simples, mais complexos, né? Renovação da base instalada, tudo isso é uma continuidade, né, de relação com os nossos clientes. Quando a gente fala de análises clínicas com os laboratórios, pode ir até além, né, porque nós estamos o tempo todo fornecendo os reagentes para os exames. Então, nós estamos em contato, eu diria, diário com os nossos clientes, com assessoria científica, né, discutindo novos ensaios, discutindo como é que aquilo pode ser colocado na sua produção, no seu laboratório, e até entrando mais dentro da sua operação, com operações de logística, criando estoques e gestão logística dentro dos próprios clientes. Isto é sensacional, assim, porque se traduz, é claro, para os nossos acionistas como receita recorrente, mas se traduz também numa experiência contínua com os nossos clientes. A gente quer que ele fique feliz o tempo todo, porque a gente quer que ele, obviamente, continue casado conosco. Qualquer relação
né, só sobrevive com a construção constante. Então, é isso, né, que nós acreditamos, é nisso que a gente investe. Né? Sensacional, Cléber. E outra coisa que eu queria que você comentasse também é o seguinte: o ano passado eu estive no Vale do Silício e uma das empresas que eu fui visitar lá foi a Next 47, que é a Venture Capital da Siemens. E, claro, várias coisas assim foram muito interessantes, mas uma que me chamou muito a atenção foi esse fomento ao intraempreendedorismo, né? Que é como a empresa ela ajuda a desenvolver a inovação dentro, né, a partir dos próprios funcionários. E pelo que você está contando, né, esse contato direto com o cliente ajuda a trazer muitos insights também, né, para dentro da organização. Então, queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso para a gente aqui, porque eu tenho certeza que esse assunto é super interessante. Olha, é muito boa pergunta, porque eu sou vamos dizer assim, um defensor de que conhecimento e inovação se gera em rede, se gera a partir de uma meia dúzia de cérebros que sentam e têm ideias eureka brilhantes. Né? Acontece em rede. E hoje, com o mundo que nós vivemos, né, as soluções não vão acontecer sempre no centro, elas vão acontecer em todas as partes, na ponta, no meio, na combinação de ideias, de insights. Isto é fundamental. Então, eu te dou alguns exemplos, tá, de como é que isso acontece dentro da Siemens, talvez como inspiração ou como troca com algumas outras empresas que estão nos ouvindo. A gente ouve bastante falar de agile, de novas metodologias, nós estamos todos aprendendo o tempo todo. Né? Ninguém pode dizer que domina completamente uma ou outra metodologia, mas a gente está tentando aprender. E trazendo um pouco o nosso flavor, né? O nosso jeito de fazer as coisas para dentro disso. Nós temos na Siemens Healthineers, no Brasil especificamente, uma iniciativa chamada Orbita. Né? E o Orbita nada mais é do que um espaço virtual, né? Tem até uma sala física que perdeu o conceito, perdeu o sentido no meio da pandemia, né? Mas é uma sala virtual agora, muito mais, e que nós trocamos, né, constantemente insights com clientes, com parceiros, com fornecedores, com gente de outras indústrias, ao redor de temas que podem ser gestão, podem ser produtos, podem ser soluções, pensar um negócio de healthcare, customer experience, trazendo gente de outras indústrias. Aliás, essa semana e a próxima nós vamos estar com esta iniciativa tratando desse tema. E o Orbita tem vamos dizer assim, essa ideia de abrir a mente e abrir realmente para a rede, né, para angariar ideias e trocar ideias e gerar coisas novas. Mas trazendo um pouquinho a inovação, como é que ela pode concretamente, né, trazer soluções que, puxa, tem um alcance muito maior? Anos atrás, um cliente nos trouxe um desafio. E esse desafio era como industrializar determinado processo da área de diagnósticos. E nós desenvolvemos isso junto com o cliente e com insights da área de indústria, na época, na área de saneamento, né, muito distante, e construímos uma solução a 4 mãos, a 10 mãos, a 20 mãos. Essa solução, ela se transformou hoje em parte do nosso portfólio, chamado Single Virtual Cockpit. E o Single Virtual Cockpit, ele agora no Covid, tá, ele possibilitou a rápida implementação de containers de tomografia com operação remota, né, para que a exposição ao vírus fosse minimizada pelos profissionais de saúde. Então, hoje uma coisa que foi desenvolvida lá atrás no Brasil, né, hoje se transformou em algo que tem alcance global, na Europa, na Ásia, enfim, está sendo aplicado em vários lugares, inclusive no Brasil e na América Latina. Então, é um exemplo muito particular. Né? Um outro que eu posso te dar na área de análises clínicas, né, como é que a gente pode fazer a mesma coisa para um laboratório, como é que a gente pode automatizar um laboratório na sua
né, no seu pico, juntando questões logísticas também. Isso foi algo desenvolvido aqui a quatro mãos com o cliente também, e isso está sendo replicado e está sendo utilizado em conceitos em outras partes. Então, inovação, né, não é privilégio e não né, a ideia de que é uma pequena parte de inspiração e grande parte de transpiração. Eu diria que a terceira perna talvez seja a conexão, né? A gente precisa, sem dúvida, dar espaço como gestores, né, para que esta conexão aconteça. E aí a mágica acontece. Eu entrevistei recentemente um founder de uma scale-up e ele falou que inovação é o sangue da empresa. Então, achei sensacional essa frase, porque faz a gente realmente fazer uma analogia muito interessante. É isso. Mas, adoro esses exemplos, obrigada por compartilhar. Mas falando um pouco sobre a sua organização interna, né, a área de finanças, você tem também esses exemplos de automação, de inovação dentro dessa área, ou coisas que vocês fizeram antes da pandemia ou durante a pandemia? Você pode comentar um pouquinho com a gente? Claro, poxa, com prazer. Na verdade, assim, né? Inteligência artificial, RPA, né? Robotic Process Automation, Workflow Automation, Digitalization. No mundo das finanças, existia um tempo em que isso era palavrão. Né? E assim, a gente tem que entender que, na verdade, é um processo de disrupção, né, para muita gente, para muitos departamentos de finanças. Como eu te disse, eu não comecei ontem, né, na área de finanças, e eu me lembro quando eu comecei, eu ganhei um risque-rabisque, um telefone e uma máquina calculadora. Eu não sou tão velho assim. Né? As coisas aconteceram muito rapidamente. Perdão, em um terminal IBM. Né? Não tinha computador no momento que eu entrei como estagiário. Eu comecei na Veja época do quantas... celular interna. Como é que é? Desculpa, não entendi. Comecei na época que tinha circular interna, não tinha e-mail. Circular interna. Tem um papelzinho que dizia qual era o distribuidor, né? E tinha que vistar do lado. Recado interno, com carbono, essas coisas, né? Muita gente, né, não vai acompanhar a nossa discussão. Mas veja quantas coisas mudaram. Né? E se a gente olha para trás e projeta 10 anos para frente, quantas coisas vão acontecer? Mas é importante a gente falar agora, o que dá para fazer agora. Né? E a gente entrou nesta realmente de abrir. Eu acho que o grande segredo, né, para incorporar isso nas áreas de finanças, esses novos conceitos, é a abertura para o aprendizado. É o mindset. Né? Se você tem gestores com mindset aberto, eles vão trazer a molecada, né, a turma, né, que está chegando, e pessoas que já não são tão novos assim, mas que tem um mindset digital já mais avançado, para trabalhar junto com as equipes de finanças experientes nos seus processos. E nós seguimos esse caminho, e foi um casamento muito legal assim, de acontecer, porque hoje nós temos pessoas dentro especialmente nas controladorias, né? Nós temos um conceito na Siemens Healthineers, em que nós temos uma controladoria central, América Latina, com centro de excelência para alguns assuntos, e nós temos FP&As, ou pessoas de finanças alocadas nos negócios, né? E são conectados, todos em rede, enfim, todos conversando o tempo todo. Esta área central, ela é mais ou menos a área em que a incubadora, vamos dizer assim, para novos temas, especialmente quando a gente fala de reporting, quando a gente fala de forecasting, quando a gente fala de uma análise mais, vamos dizer assim, constante dos nossos negócios. E ali rapidamente se colocaram técnicas e ferramentas de extração de dados automatizados, unificados com a automatização de processo, né, que são padronizados, que você tem aquela rotina mensal, né, você pode automatizar isso tudo,
Não significa que você coloca o robô ali, do dia para a noite sai tudo acontecendo automaticamente. Isso não é assim. Você precisa ter gente que entenda das duas coisas, de tecnologia e de controladoria, né, do subject, para fazer essa ponte. E isto hoje, então, está muito permeado. A gente fala em ferramentas como Nime, UiPath, Blue Prism e por aí vai, né? Ou workflows que já estão entrando agora no processo cada vez mais da operação, né, em cima do nosso ERP, workflow automations, que podem automatizar passos do nosso processo, de maneira a sempre com dois objetivos, cara. Eu acho que isso é muito importante. Um objetivo é de inovar com vistas ao modelo de negócio que você tem. Então, o que o teu cliente quer ter, né, como experiência? Seja um cliente interno como um cliente externo. Quais são as perguntas que são feitas? Para o controller, né? O que pergunta o CEO e o CFO fazem todo mês? Como é que eu posso garantir uma resposta consistente para essa pergunta? Então, como é que eu posso automatizar a análise? Sempre partindo de um use case, né? Eu acho que essa foi um learning muito importante nosso. Quando a gente fala em automatizar o processo de order to cash em determinados processos, o que o meu cliente espera? Né? Que resposta ele quer ter? E aí eu passo a automatizar, porque a automatização pela automatização não leva a lugar nenhum. A segunda é, obviamente, ganhar eficiência. Mas é ganhar eficiência em custo e é ganhar eficiência em fazer a coisa certa né, pela primeira vez e é ganhar eficiência em trazer as pessoas que talvez não sejam nativos digitais para aprender como navegar nesse mundo. Né? Eu acho que olhando para estas três frentes, a gente consegue ter um processo de automatização, de digitalização das áreas internas das empresas. A gente está muito feliz com o caminho, sempre um pouquinho, né? Podemos mais rápido, podemos avançar mais, o que a gente pode incorporar de diferente, né? A gente nunca para onde a gente está, mas olhando para trás e olhando para frente, acho que a gente está num caminho adequado. Isso assim, acompanhei, claro, né, durante a minha vida, esses tipos de processo de automação e é impressionante também como isso contribui muito para as pessoas, né, como as pessoas aprimoram as suas competências e usam mais a inteligência cada vez mais para fazer coisas diferentes, né, então, assim, esse é um efeito colateral, assim, também muito legal de todos esses processos, né, de automação, enfim. E agora, Kleber, eu guardei aqui uma perguntinha para o final, porque você agora, desde abril, é vice-presidente sênior de finanças para o sul da Europa. Né? Então, é responsável por Portugal, Espanha, Itália, Grécia. E então conta um pouquinho assim essa questão desse crescimento na carreira e também dessa mudança, né? Já que você está mudando para lá no meio dessa pandemia, como que você está lidando com isso? Eu vou começar pelo fim. Eu estou mudando no meio da pandemia, é exatamente isso como eu me sinto, né? Quer dizer, a pandemia, ela, nesse contexto, ela se coloca como uma situação externa que você não pode controlar. Né? E realmente, desde abril, eu assumi esta responsabilidade, essa função. E é muito interessante, porque desde abril eu me sinto realmente na Europa. É uma coisa muito engraçada. Né? Assim, a gente, do jeito que nós estamos conversando aqui, eu converso com o meu time. Né? E a gente trata de assuntos como se a gente tivesse realmente presente. Até porque esses países que você mencionou, desses países, dois deles passaram por lockdowns e estão passando ainda por certas situações de confinamento que não permitem a eles voltar a funcionar nos escritórios. Então, todos em casa mesmo, né?
Então, não tem grandes diferenças. Essa é a maravilha da digitalização. E a gente realmente aprende com isso. Né? Eu acho que o grande tema é o aprendizado. Você falou um pouquinho, né, da carreira internacional, etc. Eu vejo qualquer mudança, né, e essa situação da carreira internacional é parte de uma mudança, como outras tantas que já aconteceram na minha carreira, né, que dá um friozinho na barriga, né, não é super natural, não é aquela coisa que, tanto faz, não é não. Não, eu estou preparado. A gente nunca está preparado para alguma coisa que é super diferente. Você fez nos últimos tempos, ou sempre. E isso aconteceu comigo, obviamente, acontece comigo. Mas acho que a diferença é a atitude, né? O que pelo menos o meu motor é tentar ver isso sempre como uma possibilidade, com otimismo, uma oportunidade de aprender com pessoas diferentes, num ambiente diferente. E mais agora, né, usando tecnologia e usando outros métodos, né, de liderança, de change management, etc. Tudo isso é muito presente agora com esta circunstância que nós estamos tendo que lidar. Né? Mas, é lógico, o processo físico, né, de mudança ele está em curso, ele é um processo paralelo, e quando for possível, então também vamos finalizar esse processo. Por enquanto, né, já levou 6 meses, né, então se você me dissesse há um ano atrás que isso ia acontecer, eu ia dizer, você está louca, imagina. Será possível. Né? Mas a verdade é que, sim, é possível. Não, nossa, realmente acho que ninguém podia prever, mas eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido lá e todas essas experiências, elas são muito, agregam muito conhecimento para a nossa carreira, enfim, para a nossa vida. Então, eu queria te pedir para deixar aqui uma mensagem final sobre qual a principal lição que vai ficar dessa pandemia do Covid-19. Eu acho que tem duas coisas, né? Uma, talvez cair no clichê um pouquinho, somos todos adaptáveis, aprendemos rápido, e a gente consegue fazer coisas que a gente não imaginava antes, etc. Mas eu queria trazer, talvez, um aprendizado, ou pelo menos uma observação. Eu acho que a pandemia, ela trouxe todo mundo para um nivelamento. Né? As pessoas hoje, não importa se são líderes muito experientes, se são pessoas que estão começando agora, todo mundo foi colocado em casa, em circunstâncias muito próximas da sua vida pessoal, né, com sua família, ou talvez sozinhos, ou talvez com as suas inseguranças, ou com seus temas pessoais, né, com a necessidade, né, de cuidar dos afazeres domésticos, enfim, tudo isso nivelou todo mundo. Né? E eu acho que a gente deve lembrar, deixar isso como uma lembrança de que, no fundo, nós somos todos seres humanos, todos temos necessidades emocionais, todos temos necessidades, né, de estarmos conosco e com os nossos queridos, né, valorizar essas relações, valorizar qualidades como empatia, como interesse, como compaixão, como cuidar do outro. E isso, se você pega em escala global, muitas vezes falta. Né? Então, acho que é importante a gente ter essa reflexão e buscar realmente o nosso crescimento, né, como pessoas, como pessoas que tenham um lugar e que impactam a vida, influenciam a vida de tantos outros. Super concordo com você. E então, para a gente encerrar essa entrevista, Kleber, queria agradecer muitíssimo pela sua gentileza de atender nosso convite, por trazer tantos insights, por compartilhar o seu conhecimento sobre inovação, também as suas práticas dentro da empresa, a sua visão sobre a pandemia, e realmente é muito importante essa contribuição que os executivos trazem para toda a sociedade. Então, realmente, muito obrigada
e muito sucesso para você aí nessa nova fase. Obrigado, Carla. Obrigado ao IBF Mulher e a todos que nos viram hoje aí. Sempre aberto para trocas e insights como a gente teve aqui. Obrigado. Um abraço para todos.